essa tragédia que acabou de ser confirmada sobre o Lula. Mas antes de tudo e qualquer coisa, hoje é uma data mais do que especial, gente, tá? Claro que eu iria aparecer para vocês aqui para desejar do fundo do meu coração uma feliz Páscoa, um excelente feriado, bênçãos, muitas bênçãos, é o que eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento, gente, tá? Que esse seja um feriado maravilhoso, com mesa farta, que vocês estejam aí com a família de vocês e, claro, desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, gente, tá? Como eu disse para vocês, notícia terrível, gente, tá? Notícia urgentíssima e gravíssima. Clima de velório dentro do Palácio do Planalto. Notícia terrível sobre o Lula. Acabou de ser confirmada agora, direto de Brasília, em plena Páscoa, gente, tá? Por incrível que pareça, vou trazer essa informação nos mínimos detalhes e outro, gente, tá? Que tá muito desesperado, é o ministro Alexandre de Moraes. Acabou de sair aqui uma informação sobre a delação, gente, tá? Tão temida delação do Daniel Vorcaro, que deixou o ministro Alexandre de Moraes extremamente preocupado, gente, tá? Notícia, tá? Uma informação sobre a delação do Daniel Vorcaro, que deixou Alexandre de Moraes, ministro do S, extremamente desesperado. O que é? O que saiu? Por que Moraes está tão desesperado? Vou trazer, gente, tá? É notícia. Se é notícia ruim para Alexandre de Moraes, é notícia boa para nós, né, gente, tá? Vocês vão gostar dessa notícia. Assim, gente, além dessas, eu separei várias outras informações, tá? Vou ficar nas spoilers, senão o vídeo vai ficar muito longo, só acompanhe, porque eu prometo para vocês que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo da sua atenção, porque eu separei aqui, gente, tá? Uma pancada atrás da outra. Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável. Ou pega o chocolate, né? Hoje é dia de chocolate, hoje é dia de ovo da Páscoa. Fica bem confortável, tá? Prometo pra vocês que esse vídeo aqui tá espetacular, gente, tá? Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, já vou trazer aqui uma cereja em desespero. Um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. O deputado Vitorino, gente, tá? Revelou que o Lula, tá aqui, ó, lê aqui embaixo, aqui, ó. Lula perdeu apoio entre esquerdistas não lulistas. E parte deles diz votar em Flávio Bolsonaro, gente, tá? Ou seja, o Lula conseguiu perder até votos de esquerdista, gente, tá? Sabe aqueles esquerdistas indecisos? Nem, não sei se eu vou no Lula, não sei se eu vou no Flávio. Pois é, gente. Agora, por que o Lula perdeu até esses votos? É, gente, a coisa tá mais feia pro Lula do que a gente imaginava. Vocês vão entender, vejam só. Se eu fui definido como bolsonarista, é importante que você saiba também. Se eu fui definido como bolsonarista, é importante que você saiba também quem é o lulista e quem é o esquerdista. O lulista, primeiro, é um cego político, é um ideólogo que se associa ao fracasso, à inveja. Ele tem um sério componente de propensão à desonestidade, porque é o partido que hoje patrocina e patrocinou no passado os maiores casos de corrupção no Brasil. O lulista, ele não enxerga a verdade. Você coloca a verdade na frente dele, ele coloca um muro e encontra 1000 pretextos. Usa para isso dissimulação. O lulista, ele é, antes de tudo, um vendedor de ilusões. Para isso, ele mente. Mente sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de preconceito. E com uma concepção que, segundo o professor Lyle Roster, autor do livro A Mente Esquerdista, beira uma patologia psiquiátrica, porque ele não obedece nenhum critério de razoabilidade, de seriedade e de fidelidade aos fatos. Isso é o lulista, isso é o esquerdista. É uma pessoa que tem sérios componentes de desequilíbrio mental, porque se recusa a enxergar a realidade na sua frente. Se eu fui definido como bolsonarista... Desenhou perfeitamente o que é um esquerdista, gente. O esquerdista, tá? O Lula, ele pode cometer o pior crime da face da terra. O petista, gente, o esquerdista, o Lula, pode cometer o pior crime da face da terra. Mas ele vai colocar um muro na frente, ele vai encontrar, vai fazer um malabarismo para dizer que o Lula é a Madre Teresa de Calcutá. Esses são os lulistas, esses são os petistas, esses são os esquerdistas.
A impressão que eu tenho é que o Lula pode cometer o pior crime na face da terra. Mas o esquerdista, o lulista, eles vão encontrar um meio, uma cegueira. Eles vão colocar um muro na frente. Já viram aquele ditado que o pior cego é aquele que vê e finge que não enxerga? É o lulista, é o esquerdista. Ele vê tudo que está acontecendo. Tudo, todas as roubalheiras, as corrupções, tudo, gente, tá? O Lula torrando o dinheiro do povo brasileiro, destruindo o Brasil. O esquerdista vê tudo que está acontecendo, mas ele finge que não enxerga por questão ideológica. Nada é melhor do que a esquerda, ninguém é melhor do que o Lula. Para eles é Lula, é Deus no céu e Lula na terra. O Lula pode cometer o pior crime da face da terra. Eles vão encontrar um meio de proteger o Lula. Esse é o lulismo. Tá? Chega a beirar a psicopatia, gente, tá? Muitos chamam até os esquerdistas de psicopata. Eu já vi juristas, jornalistas. Gente, lulista, petista, esquerdista é um bando de psicopatas, porque não é possível. Tudo acontecendo, tudo sendo esfregado na cara deles, mas mesmo assim eles vão lá e acham que Lula é uma Madre Teresa de Calcutá, que é o homem mais justo e honesto da face da terra. Vamos lá, gente, porque agora eu vou trazer um vídeo aqui para vocês que vocês vão gostar muito. Jornalista Cláudio Dantas detonou e destruiu Lula e o Jorge Messias. O Lula tá enlouquecido, gente. O Lula tá desesperado para colocar o Messias dele lá no STF. Só que o jornalista Cláudio Dantas descobriu uma coisinha aqui que até eu tô chocada, gente, tá? É muito pior. O plano do Lula é muito pior do que a gente imaginava. Assistam. Jorge Messias, André Mendonça e Nunes Marques. Ele criou um órgão para perseguir a direita. Que diabo vocês querem esse cara no STF? É inadmissível vocês apoiarem Jorge Messias para o STF. O que ele está falando aqui, gente? Tá? Deixa eu só complementar aqui o vídeo para vocês. Que recentemente saiu aí na imprensa de que André Mendonça e o Nunes Marques estavam ligando para senadores para que eles apoiassem, para que eles votassem para colocar o Jorge Messias lá no STF. Vejam, gente, tá? André Mendonça saiu na imprensa, só vocês dão um Google aí que saiu essa notícia em todo canto. Inclusive, eu já trouxe essa informação aqui. Se você acompanha todos os vídeos que eu posto aqui, já está sabendo dessa notícia, por isso que vocês não são pegos de surpresa. Saiu na imprensa que o André Mendonça e o Nunes Marques estão apoiando o candidato do Lula, o Messias, para ocupar a próxima vaga do STF. E muita gente da direita ficou sem entender. Como assim, gente, tá? Será que o André Mendonça e o Nunes Marques bateu a cabeça? Como que eles estão apoiando uma aberração dessa de colocar o Messias lá no STF? Agora o Cláudio Dantas jogou a lama no ventilador, tá aqui. Marques, ele criou um órgão para perseguir a direita. Que diabo vocês querem esse cara no STF? É inadmissível vocês apoiarem Jorge Messias para o STF. É inadmissível. Prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. O André Mendonça e o Nunes Marques estão trabalhando nos bastidores para a escolha para apoiar o Jorge Messias ao STF. Vamos fazer o Messias não? Porque assim, só com o apoio expressivo de vocês que estão nos assistindo, apoio expressivo popular, a gente precisa fazer uma petição online contra Messias no STF. É preciso constranger, inclusive, o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram escolhidos pelo Jair Bolsonaro. O André Mendonça, meus elogios a várias coisas, o André Mendonça. Já fiz artigos, já gravei elogiando ele, no caso do Vorcaro aí, das investigações, etc e tal. Mas eu aqui, não tem esse negócio de ficar batendo palma para qualquer coisa que o sujeito faz, não. Por isso que aqui não importa quem faz, importa o que faz. E esse deve ser o raciocínio de qualquer eleitor, qualquer cidadão de bom senso, qualquer pagador de impostos em relação ao seu político. Serve para o político, serve para o governador, serve para o deputado, serve para o senador, serve para o presidente da República, serve para o ministro do STF. O sujeito não é, porque ele é evangélico, então vai colocar. O Jorge Messias é um perseguidor declarado. É mais uma vez, não entendeu ainda? Inadmissível apoiar Jorge Messias para o STF. Isso vale para vocês, senadores que estão me ouvindo agora. Prestem atenção. Nós vamos nos mobilizar para dizer não ao Jorge Messias. Porque eu não quero saber de senador do PL, do Novo, pode estar em qualquer partido, nós temos vários partidos em que senadores de direita estão nesses partidos
mesmo partido no centro. O sujeito que se vende como de direita e vai votar no escurinho, porque a votação é secreta, vai votar no escurinho pelo Jorge Messias? Nananina, não. Vocês vão ter que declarar o voto de vocês. Vamos parar com essa brincadeira. Isso é uma brincadeira. Eu já falei aqui. Vocês estão brincando com fogo. Ou melhor, vocês estão brincando com uma bomba nuclear. Não é possível abrir qualquer concessão em relação a isso. Já me surpreendi com o apoio a Cristiano Zanin. Flávio elogiou Cristiano Zanin, vários elogiaram aí o Zanin. Isso aí já não passou aqui no meu, não, aqui não passa. Agora, Jorge Messias? Gente, é assim, é pra acabar com o piqui do Goiás, né? Lembrei lá da minha terra, Goiás, gente. Isso é pra acabar com o piqui do Goiás. Quando eu li essa notícia, eu falei, gente, meu Deus do céu, em que mundo o André Mendonça e o Nunes Marques vivem? Só pode ser um mundo de Nárnia. Meu Deus do céu, gente, tá? Foi amplamente divulgado, revelado que o Jorge Bessias, faz questão de falar Bessias, porque para Dilma Rousseff é Bessias, né? Foi amplamente divulgado que o Jorge Bessias, ele foi alertado, avisaram ele através da CGU, olha, Bessias, estão roubando os velhinhos do INSS aqui dentro do governo Lula, estão saqueando os velhinhos do INSS, estão roubando acamados, doentes, os velhinhos. Sabe o que o Bessias fez? Nada, absolutamente nada. Agora, mas é porque o cara evangélico virou santo? Claro que não, gente. Eu até vi um comentário agora na imprensa que dizia o seguinte: evangélico à noite e durante o dia comunista, lulista, né? Então é o que define o Jorge Bessias. Ele é evangélico à noite e durante o dia lulista, comunista. Então, assim, gente, é um comentário que eu vi na internet, tá? Não é o comentário da Fabiana, nossa, porque, né, o mundo cai em cima da gente. Não é meu comentário, é um comentário que eu vi na internet, que durante a noite ele é evangélico, mas durante o dia é lulista e comunista. Como, gente, tá? O Senado Federal já cometeu um erro de colocar o Zanin, que era o advogado pessoal, né, do Lula, e ele que disse lá na campanha que lugar de STF, não é lugar de amigo. Depois foi lá, colocou o seu amigo, seu ex-ministro da Justiça, amigo de longa data, desde quando ele era magro, segundo o Nicolas Ferreira. Então cometeu o segundo erro. Agora, o Senado Federal quer cometer o pior dos 3 erros, que é o Jorge Bessias, gente. O Bessias, que soube que os velhinhos estavam sendo saqueados por essa quadrilha, né? Vai colocar ele lá. É isso que eu não consigo entender. O que eu menos consigo entender é Mendonça e Nunes Marques aprovando isso. E a questão do voto secreto, gente, para mim isso é uma vergonha. Senador da República é um funcionário público. Somos nós que pagamos toda aquela bagaça lá, todos aqueles salários. Eles ganham um belíssimo salário. Chega lá, eu não posso saber como que o meu representante votou? Isso é muito errado, gente. É só uma humilde opinião. Não deveria existir voto secreto de funcionário público. Eu quero saber como que o meu representante votou. Eu não tenho direito de saber? Eu que pago o salário dele. Como que eu não vou saber? É como se vocês tivessem uma empresa. Aí você tem lá um funcionário, o funcionário toma uma decisão, você não sabe se essa decisão que ele tomou vai ser boa ou contra a sua empresa, mas o voto lá é secreto, você não pode saber? Desculpem o desabafo, gente, mas eu não consigo entender, às vezes, o que se passa na cabeça do André Mendonça e do Nunes Marques, porque, para mim, isso é uma decepção. Colocar o Jorge Bessias, o garoto de recado, o office boy, que levou o documento, que ia levar o documento lá para tentar salvar o Lula da prisão, vocês se lembram muito bem disso, não preciso nem repetir isso aqui para vocês. E agora essa questão dele ter sido alertado de que os velhinhos estavam sendo roubados e não fez nada, isso é motivo mais do que suficiente para não nem discutir votação dele. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui. Gente, peguem o lenço, porque eu acho que vocês vão chorar muito agora com a notícia que eu vou trazer. Vocês vão ficar arrasados, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, eu tô quase chorando aqui com essa notícia. Esse aqui é o apresentador José Luiz da Pena, o da Atena. Por quê, gente, tá? Vocês se lembram que num passado não tão distante, o José Luiz da Atena, ele deu uma entrevista para o UOL, mais precisamente respondendo uma pergunta ali, se eu não me engano, da Raquel Landim, lá do UOL, quando ela estava lá no UOL, né?
E as jornalistas lá perguntaram para ele assim, na sua opinião, Datena, quem foi o melhor presidente do Brasil? Vocês se lembram da resposta dele? Lula da Silva. Nossa, anos-luz na frente, o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Pois bem, gente, tá? O Lula parece que não tá ajudando muito aqui o eleitor dele, não, né? Datena se irrita com baixa audiência na rádio, gente, tá? Gente, eu fico imaginando, né? O Datena já teve uma trajetória tão brilhante na TV, né? Um cara que ficou tantos anos na TV, lá na Band, tinha uma audiência, gente, tá? Impressionante. Gente, ele tava ali ao vivo na Band, eu já cheguei a abrir várias vezes e ter lá 40, 50, 70 mil pessoas ao vivo assistindo esse homem. Que fim, gente, que fim trágico teve o Zé Luiz Datena. Principalmente quando ele se bandeou aí pro lado da esquerda, tentou lá ser vice do Guilherme Boulos, o vídeo vazou na imprensa, né? Foi humilhado pela oposição. Aí depois teve a cadeirada lá no Marçal, que aquilo ali foi assim o fim da picada, né? Depois ele foi lá, deu aquela entrevista lá no UOL e disse que o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Lula. Só se foi para ele, né? Para ele pode até ter sido, o Lula pode ter sido muito bom para ele, mas para o povo brasileiro foi uma tragédia. E agora, tadinho, gente, vocês pegaram o lenço aí? Meu Deus do céu, coitadinho. O apresentador da Datena se irritou com a baixa audiência durante a transmissão do programa Alô, Alô Brasil, da Rádio Nacional, nesta última sexta-feira, 3. Mesmo com o feriado, o apresentador conduziu a atração normalmente, mas ficou incomodado quando solicitou a interação do público e soube que as mensagens não haviam chegado em grande número. Ao vivo, Datena não escondeu a frustração, ele ficou nervoso, gente, ele ficou frustrado e cobrou engajamento dos ouvintes. Põe o zap aí, você pode fazer sua pergunta pelo zap. Gente, que vergonha, Datena, que humilhação, que fim que você está tendo, Datena. Um jornalista que já foi tão respeitado, já enfrentou bandido, já teve culhão, partiu para cima de juízes, de bandido, e hoje está aí se humilhando para ter audiência. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha, gente, tá? É assim, é o fim da picada, né? Um homem que já foi tão respeitado ficar se humilhando por audiência como está o Datena. E agora deixa eu trazer aqui para vocês uma tragédia do Lula, gente, tá? E a notícia que a gente tem é que o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto, gente, tá? Com popularidade em queda, Lula aposta em pacote de bondades pré-eleitoral. Ou seja, o tiro de misericórdia do Lula, gente, tá? O Lula, a partir de agora, tá indo pro tudo ou nada. Isso aqui é o quê? O Lula acabou de ligar o modo desespero. Com a sequência de pesquisas sendo divulgadas e Flávio Bolsonaro, nas últimas, sempre à frente e o Lula estagnado, o Lula agora ligou o modo desespero. O que é que eu posso fazer para eu tentar alavancar nas pesquisas? Pacote de bondades. Vamos dar dinheiro, o dinheiro é do povo. Então eu vou usar o dinheiro do povo para oferecer benefícios e tal. É gás, é Bolsa Família e por aí vai. Será que dessa vez ele vai conseguir enganar o povo, como ele conseguiu na última picanha e cervejinha, que até hoje o povo tá esperando? Aqui, gente. Lula em ato de desespero, tá? Lula com a popularidade do Lula em baixa nas pesquisas, o Palácio do Planalto prepara um pacotão de bondades às vésperas do período eleitoral. São medidas para tentar baixar o combustível, o gás de cozinha e renegociar as dívidas enquanto o prazo para as eleições se aproximam. Com menos de 6 meses para a disputa nas urnas, o petista vem registrando um desempenho pior do que outros presidentes que buscavam a reeleição. Nas eleições de 2006, com Lula, 2010 e 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita e depois reeleita. Os governos petistas sempre chegaram a 6 meses da eleição com aprovação maior do que a reprovação. Só que agora mudou, né, Lula?
pela primeira vez, Lula está tendo a desaprovação maior do que a aprovação nos 6 meses que antecedem a eleição. Então tá aqui. Agora o último levantamento foi feito, né, pela Quest, mostra que 51% reprovam o governo Lula 3, enquanto 44% aprovam. Já Jair Bolsonaro, quando tentou... Ó, Lula, gás e luz. O Lula tá bonzinho, hein? Em ano eleitoral, o Lula fica tão bonzinho. Inclusive, gente, o Lula ligou tanto o modo desespero que eu ouvi falar, tá, gente? Eu ouvi falar que por causa da queda aí nas pesquisas, o Lula tá pensando até em desistir daquele imposto das blusinhas, gente. Lembra do imposto das blusinhas? Que o Lindbergh Faria, né, gravou vídeo dizendo que a direita tava fazendo fake news. Calma, gente, que o Lula não vai taxar as blusinhas. Isso é mentira, é fake news da oposição. É fake news da direita. Confiem que o pai Lula não vai taxar as blusinhas. Aí depois veio a Janja. Calma, gente, não vai ter taxação, vai ser para as empresas. Calma. Aí veio aquela deputada federal lá de Uberlândia, né, lá na tribuna, com o microfone lá na frente dela. Disse, gente, é fake news, não vai ter taxação das blusinhas. Fiquem tranquilas, o Lula não vai taxar as blusinhas. Gente, o Lula é isso, é mentira em cima de mentiras. E agora, o povo não tá acreditando nas mentiras, ele pensa assim, cara, então eu vou torrar dinheiro. O dinheiro do contribuinte, vou dar benefícios. Aumenta, gente, tá? Dá benefício, é gás do povo... É pé de meia, pacotes de bondades. Do bolo para vocês, gente, tá? Informação sobre delação do Daniel Vorcaro, que deixou Alexandre de Moraes de cabelo em pé. Se tivesse cabelo, é claro, gente, tá? Essa informação sobre a tão aguardada, tão temida. A delação do Daniel Vorcaro está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo, para vocês terem noção. E acabou de ser informação sobre essa delação do Vorcaro que deixou o ministro Alexandre de Moraes desesperado. Vocês vão saber agora o motivo do desespero, vejam só. A delação de Vorcaro tá quase prontinha para sair do forno. E uma nova informação tá deixando Alexandre de Moraes de cabelo em pé. Entender? Cabelo em pé. Entender essa história? Pega pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar uns detalhes aqui. A CPMI do INSS, que foi extinta graças ao trabalho árduo do PT para extinguir a CPMI, ainda quando ela tava de pé, foi pedido para que acessasse os dados dos voos dos ministros ligados a aviões de Daniel Vorcaro. Decisão que interrompeu a prorrogação da CPMI do INSS e impediu o acesso de dados a voos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Vocês viram aquela votação, né, que deu só o Fux e o André Mendonça votaram a favor de prorrogar a CPMI e os outros votaram tudo contra. Pois bem, meus senhores, talvez esse fosse o grande medo, né? Quem andou no avião do Daniel Vorcaro? E foi pra onde? Conversar com quem? Pois bem, acontece que tem uma outra CPI rolando no Senado. A CPI do crime organizado da aeronáutica e de empresas de táxi aéreo, que indicaram que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal viajou de Brasília para São Paulo em agosto de 2025 em um avião da empresa qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. No dia seguinte à viagem, ele teria se reunido com o banqueiro, segundo mensagem de Vorcaro enviada à ex-mulher na ocasião. Para você que gosta de mais curta, quem está Moraes voou em avião de empresa do Daniel Vorcaro às vésperas de reunião com o banqueiro indicam documentos que foram obtidos por essa outra CPI. Acontece que no celular do Vorcaro eles encontraram também o dado. O Daniel Vorcaro mandou uma mensagem para Marta Graef, segundo os registros do celular dele, como eu disse. Tô com o Alexandre, tenho reunião depois com o Ciro. Sim, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, né? E aí, meus senhores, apesar de todas as informações e provas obtidas em documentos, o gabinete do ministro negou as informações em nota oficial. O texto afirma que o ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou de sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Moraes classificou as suspeitas como falsas. Pois bem, vou combinar, né? Porque aqui tá escrito ó, que o Master mantinha um contrato de 129 milhões com o escritório de Viviane Barassi, mulher de Moraes, e o banco alegou, porém, que todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Os valores eram pagos. Pô, mas do que? Do voo? Do que? Não tô entendendo. Não vou te explicar. Que em nota divulgada pelo escritório da Viviane Barassi, ela afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e a mesma coisa, disse também que todos os valores eram pagos compensando honorários advocatícios nos termos contratuais. Mas o Xandão falou que nem conhece os caras, que jamais andou no avião, e a mensagem no celular do Vorcaro dizia que teve uma reunião logo depois do dia que ele pega o voo.
Só que tem um detalhe, minha galera. Moraes e sua mulher teriam feito ao menos 8 viagens de aviões ligados a Vorcaro, diz o jornal. De acordo com documentos obtidos pela Folha de São Paulo, os voos aconteceram entre maio e outubro do ano passado. E voos de Moraes em jatos ligados a Vorcaro custariam 1 milhão. É que situação chata saber que a outra CPI conseguiu os documentos que eles tentaram barrar na CPMI do INSS. E pra piorar a situação, o Vorcaro completou um mês preso em rotina discreta, mas está elaborando a delação. E o tempo que ele tem para isso é de 45 dias. E o que ele está fazendo durante esse tempo? O do Master concentrou, por exemplo, todos os pagamentos de propinas e negociatas com políticos num único documento. Há um bloco específico para empresários, delatados e outros para o mercado financeiro. O Vorcaro não poderá omitir crimes na delação. Terá que contar todos os fatos sobre risco de omitir esquemas e ser desmascarados por provas já apreendidas pela Polícia Federal. Se tentar proteger alguém e for flagrado fazendo isso, correrá o risco de ter seu acordo anulado antes mesmo da homologação. Então ele está preparando os documentinhos certinhos, sabe para quê? Porque depois disso a defesa quer pedir uma prisão domiciliar ou uma liberdade com tornozeleira eletrônica como prêmio para delação, que é normal nessas situações de delação, mas ele vai ter que entregar todo mundo, falar a verdade. A verdade vai ter que cruzar com dado de todas as provas que a Polícia Federal já tem nesse processo, que é sigiloso, a gente só sabe uma partezinha delas. Normalmente vocês devem estar pensando, por que ninguém mais estava falando sobre esse assunto? Pois é, os políticos nesse período de troca de janela partidária estão mais preocupados em saber quem vai pro partido de quem vai fazer não sei o que e acolá. Óbvio que isso é importante porque é o momento de organizar as eleições de 2026. A direita, de certa forma, conseguiu trabalhar para botar seus senadores, deputados aí, suas chapas, e já saber mais ou menos como que a coisa vai funcionar para as eleições de 2026. Quem vai estar em que partido, quem é aliado, quem não é, e assim por diante. Deve ter visto o vídeo de ontem da Soraya Tronic, que vazou do meu partido no último dia, depois que a gente deu uma forcinha. O detalhe é que eles não estão com tempo para atrapalhar, por exemplo, os planos da direita de eleger o maior número possível de senadores, porque o cidadão está mais preocupado com livrar a própria pele, assim como outros ministros supremos. Coisa que eu já venho adiantando para vocês e avisando desde o início do ano. E o PT? Bom, o PT também ficou bem preocupado, muito focado em acabar com a CPMI do INSS, exatamente porque o filho do Lula seria convocado. Bom, não conseguimos convocar o filho do Lula, mas com certeza as investigações vão continuar, pois estão na mão do André Mendonça. E para piorar, isso aqui queria barrar os dados do avião e, bom, vazou em outra CPI. Parece que eles não cuidaram do lado mais baixo do muro. E eu, senhores, eu sou Rony Gabriel. Não cuidaram do lado mais baixo do muro. Tinha um buraquinho ali na parte de baixo do muro que eles não perceberam, né? Uma fresta. Exatamente nessa fresta vazou, né, gente, tá? Os dados que Alexandre de Moraes e algumas autoridades tentaram proteger, né, enterrando a CPMI do INSS, ou seja, eles conseguiram blindar, proteger o Lula e o Lulinha, mas os ministros, né, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e o próprio Nunes Marques acabaram sendo, mesmo assim, expostos por dados vazados na imprensa, gente. Então, quer dizer que, segundo aqui o Rony Gabriel, né, a delação do Vorcaro tá o seguinte, ele tem tudo, tá? As negociatas, as propinas, né, os valores que foram pagos, tudo isso está em um único documento. E é esse documento que pode conter as informações, que pode implodir o sistema, que pode destruir muitas autoridades de Brasília. Segundo o que disse Rony Gabriel, se vocês não entenderam, volta um pouquinho, que ele explica, ele lê, explica certinho, olha, Daniel Vorcaro tem 45 dias para delatar e o próprio André Mendonça disse, olha, ou você delata todos, ou a gente para por aqui, eu não vou aceitar a delação pela metade, ou você delata tudo e delata todos, ou você vai apodrecer na cadeia. Claro que o Vorcaro não vai querer apodrecer na cadeia para proteger Moraes e Dias Toffoli. Claro que não, né, gente, tá? Então, ao que tudo indica, realmente ele vai revelar. Prova disso é que o Rony Gabriel trouxe aqui na tela, escrito para vocês, que ele tem tudo documentado, gente, tá? O Daniel Vorcaro tem as negociatas, as negociações, as propinas, tudo, gente, tá? Se houve propina, tudo está documentado em um único documento. E a gente tem informação de bastidores que tem um carequinha que tá desesperado. Que documento é esse? O que tem dentro desse documento? Existe alguma coisa que compromete, complica a vida de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e outras autoridades de Brasília? Que documento é esse que Daniel Vorcaro vai levar
que pode coincidir com as informações, com as investigações, tudo que está sendo descoberto pela própria Polícia Federal. A Polícia Federal já tem em mãos várias provas, vários documentos. Só que agora eles querem acoplar tudo junto com a delação do Daniel Vocaro. Se eles têm as investigações, tem documentos, né? Tem ali algumas indicações. E se Daniel Vocaro for lá e complementar, a coisa fecha, a coisa casa e pode complicar para muitas autoridades brasileiras. Deu para vocês entenderem, gente, por que essa delação do Daniel Vocaro está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo? Porque ela tem munição para derrubar a República. Tem poder para derrubar grandes autoridades do poder. E o desespero começa a tomar conta.